Bom dia a todos, aos companheiros também da Rede Amigo Espírita, Canal 4, que estão conosco nessa manhã, que optaram por essa escolha de passar um carnaval ouvindo um pouco a respeito da mensagem do Cristo. Que a paz do Cristo possa estar conosco nessa manhã e que possamos juntos, nessa viagem que nos propomos, conhecer um pouco a respeito desse Espírito, desse missionário divino que trabalha para que possamos evoluir. Hoje, quando estávamos sentados ali atrás, ouvindo essa música tão bela que a Lídia nos trouxe, preparando esse ambiente para que pudesse receber a todos, começa a passar um filme em nossa cabeça, da trajetória que tivemos até que pudéssemos estar hoje aqui nessa casa. Lembramos do nosso amigo João Rocha, lá de Tombos, quando ele escreve um livro falando de sua vida, de toda a sua trajetória, de onde ele saiu, das dificuldades que viveu até chegar a trabalhar na seara do Cristo. E nós também, aqueles que nos conhecem no íntimo, sabem muito bem que estivemos por um tempo muito distante do Cristo, da mensagem divina. Mas as páginas mais belas do nosso livro, se fôssemos escrevê-lo, está acontecendo nos dias de hoje, a partir do momento que conhecemos o Mestre Jesus e podemos compartilhar da sua mensagem. Então, diante das nossas dificuldades, que não somos palestrantes, como os amigos dizem, o que queremos é trazer a mensagem do Cristo e que ela possa tocar o coração de todos, como vem tocando também o nosso coração. Nossa história começa numa manhã em Cafarnaum. Jesus passeava pela praia, a bela Cafarnaum. Cafarnaum, para o Cristo, era um poema de ternura. Quem nos conta essa história é Amélia Rodrigues, ditando a de Valdo Pereira Franco, através da psicografia do livro Primícias do Reino. Jesus, na praia, numa manhã, gostava de caminhar ao vento, recebendo toda aquela energia e se preparando para as atividades que começariam naquela região. Jesus caminha então até a casa de Pedro, casinha simples, casa de pedra, de pescador, e ali já se aglomerava uma multidão esperando o Mestre. A primeira cura que Jesus já tinha feito era na sogra de Pedro. Pedia então que não contasse a ninguém a cura realizada. Mas era impossível que a notícia não se espalhasse, pois as dificuldades daquela região eram imensas, as dores, muitos sofriam, e a multidão então esperava aquele que pudesse curá-los. Quando Jesus se aproxima da casa de Pedro e vê aquela multidão aglomerada, começam os trabalhos, cegos passam a enxergar, leprosos têm a pele limpa. Começa um trabalho fantástico. O dia inteiro, pessoas são curadas. Diante então daquela multidão, aproxima-se um grupo carregando um paralítico. Aquele paralítico grita o Mestre: Rabi. Jesus olha para ele, mas a multidão, passando para lá e para cá, e os seus olhares se perdem. Logo a seguir, então, aquele grupo que carregava o paralítico decidem subir as escadas e descer com aquele homem preso a cordas, pois Jesus atendia dentro da casa de Pedro. Quando eles descem aquele Senhor, e Jesus olha nos seus olhos, e ele grita: Rabi, preciso que me cure, pode me curar? Jesus olha nos seus olhos e lhe pergunta: Natanael ben Elias, acredita que posso te curar? E aquele homem fica assustado: Jesus me conhece? O mestre, o Rabi, sabe meu nome? E ele diz que sim, conheço a todos. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, sabe das nossas dificuldades. Jesus conhece a Lídia,
Jesus conhece a Marli, conhece a Márcia, conhece o Eduardo também. Conhece a cada um de nós e sabe de tudo que passamos e o que precisamos para que a nossa caminhada tenha sucesso. Naquele momento, então, Jesus olha aquele homem e diz a ele: acredita que posso te curar? Sim, acredito, mestre. Então levanta-te e anda. O paralítico se levanta e sai caminhando. E as curas continuam. Aquele homem vai embora agradecido. Um dia inteiro de trabalho na casa de Simão. Quando chega tarde, Simão olha para Jesus. Jesus está fatigado. Parecia que estava angustiado. Simão então pega Jesus pelo braço e o leva até a beira da praia. E pede à multidão que se afaste, que os trabalhos estavam encerrados naquele dia. Naquele momento, Jesus sentado num tronco de árvore caído à beira da praia, pensativo. Simão senta ao seu lado e começa a perceber como o mestre era bonito. Olhava seu rosto, seus cabelos cor de mel. Que homem lindo era o Rabi. Simão, analisando cada detalhe do seu rosto, percebe então que escorre uma lágrima do seu rosto. Jesus estava chorando. Mestre, por que choras? Choras de alegria? Choras de felicidade? Pelos trabalhos que realizamos? E naquele momento então Jesus lhe disse que não, que chorava compadecido, pois nós não tínhamos compreendido a mensagem. E ele vem dizer a Simão então que ele veio não para curar corpos, como eles haviam feito o dia inteiro, e sim para curar almas. E vem falar do futuro nesse momento. Que dia virá mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação das consciências. Jesus veio ter conosco não para curar almas, não para curar corpos, mas sim curar almas, iluminar consciências. E muitas vezes não compreendemos no passado, há 2000 anos, e ainda temos dificuldade de conhecer o Mestre e a sua mensagem. Mas Jesus nos fez a promessa, e vamos seguir essa história, essa viagem no tempo, e tentar compreender um pouco mais desse Espírito que nos acompanha. Não tem nada para ajudar. O que está fazendo? Indo pescar. Eu já disse, não tem peixe aqui. Como isso aconteceu? Venha comigo. O que vamos fazer? Mudar o mundo. Seus pecados estão perdoados, meu filho. Achei que só Deus pudesse fazer isso. O que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou dizer para levantar e andar? Há relatos de um jovem profeta de Nazaré. Dizem que ele opera milagres. Todos operam. Abençoados são os puros de coração, pois verão Deus. Orem para Ele e Ele ouvirá. 5.000 pessoas foram ver. 5.000. Se vocês têm fome de justiça, serão saciados através de mim. Quem sabe o que Pilatos fará se a multidão se descontrolar? Aquele homem, Judas, quer nos ajudar. Vou reprimir qualquer rebelião. Salve-nos dos romanos, Senhor! Ele tem algo em comum. Temos prender esse falso profeta. Mas e se for quem eles dizem que é? Won't somebody tell me? Pedro, venha. Answer if you can. Um de vocês aqui me entregará aos meus inimigos. I want someone to tell me what's the soul of a man. Jesus de Nazaré é acusado de blasfêmia. Ele empregou demônios para curar. Ele ameaçou destruir o templo. Agora diga, você é filho de Deus? Eu sou. Blasfêmia!
tão grande e se fez tão pequeno para que pudesse estar ao nosso lado, nos guiando. Jesus, ele divide o calendário, ele não coube um calendário. A história nos conta agora antes e depois do Mestre. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu ele poder de se fazerem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e vontade. Essa passagem é uma narrativa de João, o evangelista, aquele que era mais espiritualizado entre os discípulos. E é uma referência também a respeito da Gênese mosaica, que no início vem falar que os Elohims criaram o mundo. Só que quando os sábios traduzem o texto, Elohims querem dizer deuses. Mas como que João falava de coisas que ele não sabia? Percebemos então que é uma revelação divina. João falava de acontecimentos que eles não tinham informação naquele momento, da criação da terra, como tudo se deu. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito com ele. Vem nos mostrar então que Jesus está aqui desde o início de tudo. No princípio ele já existia. E a informação chega para nós através da psicografia de Chico Xavier, quando vem nos contar no livro A Caminho da Luz sobre o grupo de espíritos escolhidos pelo Senhor, que coordenam todas as atividades das coletividades do universo. Vem nos mostrar que os espíritos, quando chegam a espíritos puros, chegaram no último limite dessa escala, eles não têm condição mais de falhar e começam a cumprir missões trabalhando para Deus. Se tornam divinos a partir de então. Jesus, então, é um desses espíritos escolhidos para ser o missionário que cuidaria da nossa escola, chamada Terra. Quando a massa se desloca do Sol e é entregada ao Mestre, ele faz um trabalho de manipulação de tudo para formar a escola onde vivemos hoje. Se pudéssemos ver, seria mais ou menos desse jeito. A formação do astro-rei, o Sol, a Terra primitiva, uma bola de fogo, o resfriamento. No início era o caos. Parecia que tudo estava fora de ordem. Jesus e seus trabalhadores manipulavam tudo, preparando o terreno para nos receber. O princípio inteligente se transformando a cada momento. No início, um único continente que se separa. Processo erosivo. Nossa morada sendo construída, passo a passo. A era do gelo, até que pudéssemos chegar nessa escola onde habitamos hoje, nosso planeta. Isso tudo durou 4,5 bilhões de anos, a ciência vem nos mostrar. É a idade do nosso planeta. Uma nova escola foi formada. Podemos tratar de escola, podemos tratar também de casa,
Podemos falar também que é uma prisão, que muitas vezes estamos presos aqui, né, nesse planeta. Mas essa é a casa onde vivemos. E sabemos que uma das leis universais é a evolução. E percebemos nesse filme, nesse pequeno filme que passamos, que a nossa casa, ela vem evoluindo constantemente. É um ser vivo também, é um planeta que vive. Se transforma a cada dia em ciclos evolutivos. E Jesus está sempre ao nosso lado, cuidando de nós a todo momento. Quando ouvimos dizer que Jesus está voltando, temos a certeza que Ele não está voltando, porque Jesus nunca foi embora. Jesus sempre está ao nosso lado. Quando chegamos no momento evolutivo da Terra, onde tínhamos condições de receber os primeiros espíritos a encarnarem aqui nesse planeta, o que vivíamos era mais ou menos isso. O espírito encarnado, a única necessidade que tinha era de se alimentar. Tinha que tomar cuidado para não se tornar o alimento. Ao invés de sair para caçar, se tornar a caça. Esses eram os conflitos daquele momento que vivíamos. Os conflitos de hoje são muito mais difíceis, muito mais complicados. Vivíamos em completa simplicidade, mas sempre evoluindo. O homem percebe então que necessitava de um abrigo e passa a viver em cavernas. Era muito mais tranquilo viver em cavernas. Mas ele percebe também que quando estava na caverna, se chegasse um animal muito forte, ele poderia morrer, porque não tinha para onde sair. O homem sai das cavernas então e começa a viver em grupos, formando os primeiros grupos. A partir daí, a aquisição da inteligência. O homem começa a criar as primeiras ferramentas e entende a lição da cooperação. É necessário cooperar. Se eu saio para caçar, você vai cuidar da caça e cuidar do nosso alimento. E assim o homem começa a adquirir a inteligência e a lição da cooperação. Se falamos em ciclos evolutivos e a lição da cooperação, um planeta evolui da mesma forma que nós evoluímos. A Terra sai de planeta primitivo e avança agora para o mundo de expiação e prova. Só que no início as dificuldades eram imensas. O espírito encarnado era muito simples, vivia na infância. Recebemos então, através da lição da cooperação, a visita de espíritos de outras moradas, que necessitavam encarnar no mundo que começava o trabalho de expiação e prova. Espíritos vindos dos planetas da capela encarnaram na Terra e tiveram a oportunidade de ajudar que esse planeta evoluísse, porque no planeta que eles viviam, que tinha alcançado um nível evolutivo muito alto, eles estavam atrapalhando a evolução daquele planeta. Tinha um lado intelectual e tecnológico muito avançado, mas o lado moral ainda atrapalhava. Tiveram a permissão de encarnar na Terra, tiveram uma reunião junto com o Mestre Jesus, que se eles aproveitassem a oportunidade que lhes era dada, eles poderiam voltar para casa depois da missão cumprida. Ajudariam na evolução desse planeta, fazendo com que ele crescesse e a humanidade aprendesse muito mais com eles. Entramos então na idade agora, avançamos mais um pouco. E depois dessa reunião, quando esses espíritos encarnam na Terra, eles trazem no seu íntimo a esperança de voltar para casa. Por isso que muitas vezes vem a crença dos anjos caídos, do paraíso perdido. E eles trazem no seu íntimo a ideia que Jesus estaria conosco, porque Jesus prometeu que encarnaria na Terra num certo período. E eles trouxeram no seu íntimo esse sentimento. Daí vem a ideia das profecias, que muitos profetas trouxeram essa informação em várias regiões do globo. E uma delas diz o seguinte: a vinda de Cristo como profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Depois, mais à frente, nós veremos o momento que essa profecia se cumpre.
Entramos agora na era do desenvolvimento moral, porque nesse período o Espírito encarnado vivia completamente as paixões. Estávamos perdidos em nossa caminhada. Quando encarnam espíritos para nos ajudar, e um deles é Moisés, encarregado de nos trazer a primeira revelação, nos falar sobre um Deus amoroso e um Deus único. Começamos a falar da revelação do amor, mas falar em amor num período que só vivíamos paixões era muito difícil. Mas Moisés trabalhou incansavelmente. O povo que vivia naquele momento acreditava-se num Deus tribal. Se eu trabalhasse com pesca, meu Deus era relativamente voltado para a pesca. O Deus dos trovões, o Deus da caça, e eram muitos deuses. E Moisés vem falar do Deus único. Vem nos falar sobre os 10 mandamentos, a revelação divina. Quando Moisés desce do monte, o povo tinha feito o bezerro de ouro. E vivíamos nessa dúvida: seguimos a Deus, um Pai amoroso, ou continuamos vivendo as paixões e o bezerro de ouro? O povo hebreu é tratado como um povo escravizado. E Moisés tenta guiar esse povo para a nova Canaã, a terra prometida. Mas se pensarmos bem, essa nova Canaã, podemos tratá-la como o Evangelho. E o povo tem uma escolha a fazer: continuar preso às paixões ou se transportar para essa nova terra, onde conhecemos um mundo novo, voltado para o que é de verdade. Essa é uma escolha que nos cabe até hoje. E o povo, diante da sua ignorância naquele momento, tem dificuldade de fazer essa escolha e continua escravo às paixões da terra. E nós hoje o que fazemos? Quando a gente vive um momento, em pleno carnaval, procuramos a nova Canaã, a terra prometida, ou vivemos as paixões? Essas são as escolhas que fazemos até hoje. E ainda temos dificuldade de fazer a escolha melhor. Mas Jesus continua trabalhando a nosso favor. Avançamos na história. Encarnam na terra toda vez que ia vir uma revelação, um momento de subirmos um degrau na escada evolutiva. Nascem na terra vários espíritos para contribuir com o crescimento e o pensamento, o nosso pensamento, pois precisamos avançar, precisamos abrir a nossa mente, enxergar coisas que até então não enxergamos. O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual. Chegamos num momento que não dá para dizer que não conhecíamos nada e que escolhemos sem saber. O Espírito encarnado já tem condição de escolher. Jesus envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos, na figura de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, homens que pensavam tão à frente do seu tempo em vários campos, no campo das artes, da filosofia, da política, que se falarmos de Sócrates nos dias de hoje, sua fala é atual. Não parece que foi há tanto tempo. Mas tudo fazia parte de uma preparação para que a promessa do Cristo de nascer na terra e caminhar ao nosso lado se cumprisse. E numa noite, numa manjedoura, os seres angelicais estão em festa. O governador espiritual do planeta encarna na terra para começar o trabalho de evangelização das criaturas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Era necessário boa vontade para conosco, porque insistimos em continuar equivocados. E já se passaram 2000 anos. O Mestre então nasce, dando o primeiro exemplo da simplicidade. Todos esperavam o Messias chegando num palácio cercado de ouro, cercado de joias, cercado de riquezas. Mas Jesus vem nos dizer, através da simplicidade da manjedoura, que precisamos de muito pouco
para cumprir a nossa missão aqui na terra. Era o início da regeneração da terra, elevação do espírito, encarnação após encarnação. Uma encarnação após a outra, construímos a nossa história, mudando a cada dia, através de tudo que conhecemos. Jesus, aos 12 anos, falava no templo. Era um espírito lúcido. O coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Sua mãe não o compreendia. Jesus saía pela rua e ficava à beira do caminho conversando com os excluídos. Conversavam com os ladrões, falando de um reino de Deus que seria construído na terra. E Maria se preocupava. Foi buscar ajuda, acreditando que Jesus tinha problema. Mas Jesus vai ao templo e fala para todos a respeito desse Pai amoroso e desse reino de Deus. E diz a sua mãe que não tinha problema, que ele veio trabalhar na construção desse reino de Deus. Jesus falava aos excluídos. E nós, muitas vezes em nossa vida, excluímos. Colocamos rótulos nas pessoas. E a mensagem do Cristo é diferente, é de acolhimento. Mas nem sua mãe naquele momento o compreendia. Jesus, na idade adulta, sai passeando pela praia como se tivesse um encontro marcado, à procura de alguém. Se aproxima de pescadores, homens simples, mas espíritos que tinham uma tarefa que nem eles tinham noção do tamanho dela. Se aproxima de Simão e André e os convida para ser pescadores de homens. Quando eles olham para Jesus, o magnetismo os transporta. Que voz era aquela? Aquela voz meiga e que mexia com o sentimento deles. Aquela voz era conhecida. E temos a certeza que todos nós conhecemos a voz do Mestre, quando Ele nos permite a oportunidade de reencarnar para uma nova experiência, como estamos tendo nesse momento. Ele conversa conosco, nos mostrando caminhos, nos mostrando as oportunidades que vão fazer com que possamos crescer. Mas muitas vezes ignoramos esse convite. Mas Jesus transforma os pescadores em pescadores de almas, e eles seguem o Mestre. O trabalho de evangelização das criaturas começa numa festa, as bodas de Canaã. Era um casamento, e durante a festa, todos reunidos, Jesus, os discípulos, sua mãe, o vinho acaba e Jesus transforma a água em vinho. Pedro fica chocado com aquilo. Mas, mestre,
Como é que ficam os beberrões? E Jesus vem lhe falar da oportunidade de servir um amigo, que muitas vezes não damos o valor. Mas podemos imaginar que essa festa, que é narrada no Novo Testamento, na verdade é a festa de casamento do Evangelho com toda a humanidade. O mundo vai se transformar a partir desse dia. E o cumprimento da profecia. Jesus entra no templo, vai falar, desenrola os papiros, uma fala de Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungiu-me para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje a profecia se cumpriu. Todos ficaram chocados. Como aquele homem cometia aquela blasfêmia? Mas era verdade. O Messias estava entre nós. O amor caminhava entre nós. A partir desse dia, então, a mensagem renova a todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Se hoje temos dificuldade de entender isso, ainda trabalhamos com a ideia que somos, eu tenho cargo tal, eu sou isso, eu tenho esse rótulo, e muitas vezes não nos colocamos como servo de todos para ser o maior. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que conhecemos a mensagem do Cristo, podemos continuar equivocados, mas ela nos transforma completamente. Ela nos dá a oportunidade de fazer diferente. Aquele homem velho que até hoje fomos, a partir de hoje podemos fazer diferente, porque ela vai nos mostrar um novo horizonte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Nossas dores serão muito menores quando passarmos a conhecer a verdade e conhecer o caminho que Jesus nos oferece. Colocamos essa imagem dessa linha de trem que leva aquele sol que brilha no horizonte. Aquele sol que está sempre ali, nos aquecendo. Mesmo quando estamos tão distante dele, ele está ali. Muitas vezes não percebemos, mas ele continua ali. Ele nasce a cada manhã, cuidando de todos nós. E um dia nós veremos o Cristo. Eu e o Pai somos um. Quando falamos que aquele grupo de espíritos puros que alcança a evolução maior, a partir daquele momento, começa a ser um reflexo do Cristo, de Deus. Jesus na terra era o reflexo de Deus. Ninguém foi tão perfeito como ele. Todas as suas atitudes eram as mais perfeitas. Eram aquelas que nos guiam para lugares melhores. Todo momento era momento de ensinar. Jesus não perdia tempo. Não perdia tempo. Sempre era tempo de ensinar. E quando a gente começa a refletir se somos cristãos ou somos o anticristo, quando a gente ouve falar de anticristo, parece tão forte, uma palavra que nos remete a pensamentos negativos. Mas será que somos cristãos de verdade? Depois de 2000 anos que a mensagem foi nos entregue, no dia a dia, como é a nossa vida? Seguimos esses ensinamentos do Cristo? Ou continuamos insistindo em viver as paixões, pensando como se fôssemos corpos que têm espíritos, e não espírito que tem corpos? Já é momento de fazer diferente. É momento de encarar a realidade e sair desse mundo de ilusão que vivemos. Depois do Cristo caminhar entre nós, nos trazendo a lição do amor, o Cristo é crucificado pela nossa ignorância. No momento de escolher entre um ladrão e o Cristo, preferimos o ladrão.
Vivemos então um período complicado, cristãos sendo perseguidos, e um deles é Inácio de Antioquia, que são alguns exemplos que vamos trazer. Aquele menino que tinha sido ensinado e evangelizado por João o Evangelista, seguia falando da boa nova até o dia que foi preso, levado até Roma pelos soldados. Quando ele se aproxima de Roma e vê a beleza daquelas construções e sorri, o soldado então lhe dá um tapa no rosto e diz: por que está sorrindo? Você vai ser jogado na prisão. E ele diz que estava sorrindo porque, diante de tanta beleza para os homens tão incrédulos, o que ele veria então quando chegasse perto do Cristo? As belezas que ele veria. Inácio então é levado até os outros escravos, aprisionado, e seriam jogados ao circo para se tornar alimento das presas, dos leões. Quando os leões são soltos, para começar a festa no circo, onde a plateia assistia, crianças sendo mortas, mulheres, senhores. Os leões se aproximam de Inácio e simplesmente passam por ele. Não dão uma mordida e não o atacam. Naquele momento, então, o imperador pede que o libertasse. E ele sai triste, angustiado. Nem morrer em nome do Cristo eu consigo. Não fui digno de morrer em nome do meu mestre. E quando ele estava a caminho chorando, se materializa um espírito diante dele e vem lhe dizer que muito sangue já havia sido derramado. E Jesus agora queria que vivenciáramos os ensinos. Já não era mais tempo de derramar sangue, era hora de colocar em prática tudo que o Mestre nos disse, nos trouxe. Que era a partir daquele momento que vivêssemos no dia a dia, na prática da paciência, da tolerância, do amor àquele que é colocado ao meu lado. É isso que Jesus vem nos pedir agora. Mas é tão difícil, e sabemos que é difícil, mas é necessário. No decorrer do nosso caminho são colocados até nós espíritos iluminados que vêm tentar nos recolocar no caminho reto, pois vivíamos o período das trevas, muitas dificuldades. Um deles é Vicente de Paulo, que vem dizer o seguinte: 10 vezes irão aos pobres, 10 vezes encontrarão a Deus. Porque Vicente vivia preso nos templos, acreditava que servir a Deus era viver nos templos. E isso é uma lição para nós, espíritas, nos dias de hoje. Sair dos templos, das casas, dessas construções e viver no dia a dia o ensinamento do Cristo. Levar a boa nova, o consolo a todos os necessitados. Essa é uma das tarefas que nos cabe nos dias de hoje. Exemplo de Vicente de Paulo. Ele sai do templo e vai servir a humanidade. Outro é Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que abre mão de toda a sua riqueza e vem nos mostrar que para cumprir a nossa tarefa de evangelização não é necessário o dinheiro em primeiro lugar. Podemos realizar só com a nossa boa vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nos colocamos à disposição da construção desse reino de Deus, nos tornar um instrumento, que seja em nossa casa, que seja no trabalho, que seja na comunidade onde vivemos, mas nos colocar à disposição. Estamos saindo daquele período de trevas, de equívocos, que matava-se em nome de Deus, em nome do Cristo. Avançamos em busca da luz e alcançamos a idade da maturidade. Nascem na terra espíritos valorosos, que enxergavam muito mais. Um deles é Galileu. Ele sempre vem no campo da ciência, filosofia e das artes. Galileu vem nos mostrar que a Terra não é o centro do universo e nos faz enxergar um universo muito maior do que pensávamos até então. A forma de ver o mundo começa a se transformar. O universo é muito maior do que víamos.
Quando Jesus conversava com Pedro, lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e ele diz que mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior, que falamos lá no começo, ele diz mais, que as sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam as vozes. Em toda parte clamarão, lecionando esperanças, sob os auspícios de 1000 consolações. Jesus sabia de toda a trajetória que passaríamos, das dificuldades que enfrentaríamos pela nossa ignorância, e já nos dava referências do que ia acontecer. Século XIX se aproxima, e Allan Kardec vem nos trazer a fé raciocinada na Paris do século XIX. Vem falar do Espiritismo. O Espiritismo encontra-se por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Se encontram seus vestígios nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. O Espiritismo está em tudo. O Espiritismo é o Cristo vivo que está ao nosso lado novamente. Acaba com a morte o Espiritismo. Vem nos mostrar que somos espíritos imortais e as nossas responsabilidades, pois a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Durante toda essa nossa caminhada, semeamos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. Vamos arcar com as consequências. O Espírito de verdade, que coordena a regeneração da terra, vem nos trazer essa fala em Paris, 1860. Venham como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, Deus. Eu revelei a doutrina divina e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Conhecida essa fala, não é? Esse vinde a mim, todos vós que sofreis. Sofremos? Vamos em busca do Cristo então, para diminuir esse sofrimento, encontrar a resignação, encontrar força para a nossa caminhada. Pois é necessário nos reconstruir sempre, dia após dia. Vamos nos transformando, nos moldando, para que possamos seguir essa viagem, pois já nos encontramos junto ao povo hebreu. Já estivemos também na Índia milenar, na China antiga, na África, já passamos por vários lugares. Já nos encontramos também na França. Talvez já ouvimos falar de doutrina espírita, mas não prestamos atenção. Mas a oportunidade é renovada. Experiências e mais experiências que vivemos, o espírito imortal. E a Terra avança, de mundo primitivo para mundo de expiação e prova, e agora de mundo de expiação para mundo de regeneração. E Jesus vem nos dizer: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. E aqueles que estão enfermos necessitam do Cristo, necessitam refletir a respeito da sua mensagem, para que possamos continuar matriculados nessa escola da regeneração. Jesus nos explica que a regeneração do mundo é a transformação de cada um de nós, um coração de cada vez. O mundo não vai se tornar mundo regenerado, esse planeta não vai se tornar mundo regenerado da noite para o dia. Vou precisar transformar o meu coração e vocês, o de vocês, para que a gente possa mudar o mundo. E Deus trabalha com tempo e não com punição. Se vamos demorar mais ou se vai ser mais rápido, cabe a cada um de nós. E já temos exemplos de corações transformados. Paulo, na estrada de Damasco, tem um encontro com Jesus que muda completamente sua vida. Encontramos também o senador Públio Lentulus, que vai procurar Jesus durante a noite. E Jesus lhe diz que seria bom que ele tivesse ido durante o dia, para resolver de uma só vez
e aprender a lição da humildade. Nós muitas vezes procuramos Jesus durante a noite, escondidos, e seria melhor encontrar Jesus durante o dia. Mas Jesus continua nos convidando, nos dando a oportunidade de andar de mãos dadas com Ele. Jesus está chamando, é uma mensagem de Emmanuel. Desde a primeira hora do apostolado divino, Jesus está chamando cooperadores para os serviços de extensão do reino de Deus na terra. A princípio buscou Pedro e André a tarefa da salvação. Trouxe Maria de Magdala, a obsidiada, a necessária renovação. Convocou Mateus, o administrador de impostos, à coleta de bens do céu. Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, ao esforço da benemerência. Convidou Joana de Cusa, a esposa do ilustre funcionário, ao concurso fraterno. Exaltou em Maria da Betânia o valor da meditação. Acordou Nicodemos, o mestre de Israel, para o ministério da santificação. Ergueu Lázaro no sepulcro para a manifestação do divino poder. E na hora derradeira despertou um ladrão crucificado para a divina esperança. Nesses 20 séculos de cristianismo que estamos vivendo, o Senhor está chamando colaboradores para a sua obra excelsa de redenção e aprimoramento. Há serviço para cada um e degraus iluminativos para todos. Todos podemos servir na seara do Mestre. Para onde segue, irmão? Jesus por nós imolou-se na cruz. Que fazemos nós por Ele? Jesus veio ter conosco com toda a sua luz. O amor caminhava entre nós. Jesus trouxe a visão aos cegos. E hoje continuamos cegos pela nossa ignorância. Jesus levantou os paralíticos. Muitas vezes estamos paralíticos pela preguiça e pela falta de comprometimento. Jesus levantou os mortos. Muitas vezes continuamos mortos. Ouvimos a sua mensagem, mas não vivenciamos. Jesus reuniu a todos, lhes ensinou tudo, nos ensinou tudo. E nos disse: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Mas nós o crucificamos numa tarde muito triste em Jerusalém. E depois disso nos encontramos assim, muitas vezes, perdidos, desamparados, tristes, sentados, acreditando que estamos só, mas não estamos. Jesus é aquele sol que brilha lá no horizonte. Jesus é aquele que nos aquece, que nos traz esperança, que nos traz conforto, que o amanhã será melhor. E a imagem que fica para nós, não de um Cristo crucificado, mas de um Cristo vivo, caminhando entre nós, iluminando as nossas consciências. Que na manhã de hoje, Jesus possa estar aqui conosco, andando ao nosso lado, se aproximando de cada um de nós, com seu olhar meigo, seu olhar sereno, acariciando a cada um de nós, pois Ele sabe das nossas dificuldades. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Jesus possa encontrar morada no coração de cada um de nós. E a missão do Mestre é de iluminar consciências. Possamos avançar como trabalhadores da sua seara e nos transformando em pessoas melhores a cada dia na construção desse homem novo. Muita paz a todos. Muito obrigado.